Fala galera do YouTube, aqui é o Hering. Bom, nesse canal vocês acompanham as minhas experiências em cultura sobrevivencialista, preparação, aventuras, camping e muito mais. Bom, no vídeo de hoje quero bater um papo com vocês. Bom, vai ser um monólogo, né? Que isso aqui não é um vídeo ao vivo, mas eu quero estar explanando para vocês algumas ideias que eu tenho tido, né, a respeito da cultura sobrevivencialista, sobre o sobrevivencialismo, né? Como em alguns vídeos talvez vocês já tenham percebido, sou cristão. E eu gostaria de direcionar esse vídeo principalmente, mas não somente, para aqueles que congregam em alguma fé cristã, certo? Mas aqueles que não, peço que assistam, né, e entendam como é a visão, certo, cristã da cultura sobrevivencialista, né? Você que talvez seja ateu ou congrega em outras religiões não cristãs, para que você entenda como que é forjado, né, através das escrituras sagradas que a gente crê, como é forjado o nosso caráter, né, à luz dessas escrituras, né? Então, assim, gostaria... Isso aqui não é uma pregação, obviamente, mas são coisas que eu tenho assimilado, né, referente aos pilares, aos principais pontos tópicos do sobrevivencialismo, e uma conduta, né, a conduta sobrevivencialista, né, com a conduta cristã, a ética cristã e a maneira de viver, estilo de vida cristão. Esse estudo meu ele foi baseado nos pilares do sobrevivencialismo que o canal Sobrevivencialismo do YouTube, o canal gigante aí que todo mundo conhece, fez, né, numa live. Eles trouxeram os pilares, recapitularam os pilares que já vinham afirmando do sobrevivencialismo e sobre a conduta sobrevivencialista. Esse vídeo não é uma crítica à maneira que eles entendem os pilares ou a conduta que eles trouxeram de exemplo, né, sobrevivencialista, mas é um vídeo, se for visto como crítica, seria uma crítica construtiva, uma crítica para somar, algo para somar. Por quê? Eu trago, na verdade, aquilo que eles falam à luz do que o cristianismo traz, né? O que o cristão vê, né? Talvez o cristão não, mas o cristianismo, de maneira geral, né? Então, o canal Sobrevivencialismo, eles falam sobre 5 pilares do sobrevivencialismo, né? Que, inclusive, está na logo deles, que foi muito bem pensado, né? E muito interessante a maneira como eles expõem isso. Mas 5 pilares são esses, né? Defesa, certo? Pessoal, dos seus ou do próximo. Resgate, meios para socorrer a si mesmo, aos seus e ao próximo. Sobrevivência, saber se virar na adversidade, certo? Mas para isso é preciso conhecimento, ferramentas técnicas. Autossuficiência, essencialmente implica em desenvolvimento de habilidades e capacidades de diversas áreas da vida, né? A autossuficiência. E o quinto, e não menos importante, na verdade eu diria que dá base para todos esses outros 4 pilares, eu diria que a fundação desses pilares é a liberdade. Bom, vou discorrer aqui rapidamente sobre cada um, o que significa e à luz da palavra, o que a palavra de Deus traz, a Bíblia, certo? É claro que podem haver divergências entre versões de tradução, mas o contexto, né, o sentido da palavra é o mesmo. Então, por mais que você veja em outras palavras aquilo que eu estou trazendo aqui, provavelmente você vai entender o mesmo contexto, certo? Então vamos lá. Primeiro eu queria que vocês entendessem o que é o sobrevivencialismo, pelo menos na minha visão, certo? Não existe um conceito acadêmico de sobrevivencialismo ou de cultura sobrevivencialista, mas existe um senso comum em algumas questões, né? Então, assim, na minha visão, aquilo que eu tenho visto em comparação daquilo que eu acredito e aquilo que eu vejo em outros sobrevivencialistas ou até mesmo canais que visam propagar essa cultura, o sobrevivencialismo ele é como se fosse um guarda-chuva, certo? Um guarda-chuva, e abaixo dele a gente tem diversas coisas, diversas atividades dentro do sobrevivencialismo. 3 atividades muito conhecidas, né, no meio do sobrevivencialismo a sobrevivência, o bushcraft e a preparação. A sobrevivência é uma atividade que visa sobreviver de fato, ou seja,
Você não está visando viver confortavelmente naquela sua adversidade momentânea. Pelo contrário, você está tentando passar por aquela atividade, aquela crise momentânea, né? Então isso é a sobrevivência, seja ela urbana, na selva ou em qualquer situação, você quer passar por aquilo, você não quer viver aquilo confortavelmente, né? Então, um exemplo é a sobrevivência na selva após um acidente de avião. Você não vai, agora cai de avião, agora eu quero sobreviver na selva, viver para sempre na selva. Vou virar o Tarzan. Não. Você caiu ali, você quer voltar para o seu lar, você quer voltar para sua cidade natal, ou seja, enfim. Você, então, tenta o quê? Sinalizar socorro, pedir socorro, tentar se orientar e encontrar regiões urbanas, talvez próximas de onde você, ou uma fazenda, ou uma aldeia, seja o que for, outras pessoas, né, fazer sinalizações para que as pessoas possam te resgatar dali. E ali você vai sobreviver até que aconteça esse resgate. Já o bushcraft, que aqui no Brasil também é conhecido como artes mateiras, você visa justamente essa permanência, né? Essa evolução, essa progressão. Não que você seja um estilo de vida em que você vá viver no mato, mas é um estilo de vida em que você pratica as técnicas de se viver no mato, certo? Então, eu pratico uma técnica de construção de um abrigo semi-permanente ou permanente, né? Para mim, eu pratico a confecção de utensílios, para mim, a confecção, a obtenção de fogo e água, mas de uma maneira progressiva, de maneira que eu possa continuar captando essa água. Então, técnicas, conhecimento, né? E também, junto com a modernidade, porque não tem como a gente viver só na questão primitiva da arte mateira, do bushcraft, que também é válida, mas associando alguns itens pouco mais modernos, né? Não só o primitivismo em si, que também é muito importante, né? Já a preparação, ela está mais associada ao ambiente urbano. Não que não esteja no rural ou em outras situações, mas eu digo no ambiente social, né? No ambiente social. Então, você se prepara, vamos supor, na sua casa, armazenando alimento, pensando no longo prazo. Então, você armazena um alimento no longo prazo e faz as suas compras mensais ou até semanais de consumo. Então, você consome aquilo diariamente, mas só que você tem uma reserva de longo prazo de alimento, de recursos, pilha para equipamentos, obter uma placa solar para você poder, em caso de queda de energia, você poder ter um meio de ao menos carregar seus equipamentos eletrônicos, uma lanterna, um rádio de comunicação ou coisas do tipo. Então a preparação, ela visa você se antecipar em conhecimento e recursos para você, no futuro, no caso de uma adversidade, seja ela até mesmo financeira ou crise social mundial, como tivemos recentemente com a crise sanitária mundial que tivemos, então você tem ali uma preparação de longo prazo. Então a gente tem esses 3 itens, mas o sobrevivencialismo não é só isso. Ele também vai abarcar outras áreas da nossa vida. O dia a dia da nossa vida, o sobrevivencialismo está presente. Vou trazer aqui para vocês como isso pode se misturar com o nosso dia a dia. Então vamos lá. O primeiro pilar do sobrevivencialismo seria a defesa, segundo Júlio Lobo, lá do canal Sobrevivencialismo. Defesa. Seria a defesa pessoal, dos seus ou do próximo. Meios de defesa. Você tem meios diretos ou indiretos? Bom, sobre cada detalhe desses pilares, vocês podem ir lá no canal deles. Eles têm lá uma explicação, digamos que teórica, para todos esses pilares. Mas eu vou dar uma pincelada nessa explicação teórica. Vocês busquem lá a informação como um todo. E eu vou trazer para vocês, que é o objetivo desse vídeo, a visão dentro do cristianismo, né? O que a gente vê aqui? Foi um estudo breve que eu fiz aqui na Palavra de Deus, na Bíblia, né? Que eu tenho muito costume de ler todos os dias. Indico que todos façam o mesmo, né? Aquele que não é cristão, mas tem curiosidade de saber e entender o cristianismo, nada melhor do que o manual, né? Digamos que o manual do cristianismo, que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ok? Então vamos lá. Defesa pessoal dos seus ou do próximo. Pessoal dos seus ou do próximo.
Como eu disse, tem meios diretos ou indiretos, né? Indiretos: uma cerca elétrica, vidro no muro, um portão com aquelas lanças, aqueles portões de ferro, coisas que evitam, que trazem coisas que trazem uma espécie de segurança, né, para você. Meios diretos seria artes marciais, técnicas de combate com faca, uma lâmina, arma branca, e subindo um pouco mais de nível, porte de arma, defesa pessoal armada e esse tipo de coisa. Esses são métodos mais diretos de defesa. Então você tem aí a defesa pessoal dos seus ou do próximo. E a gente tem um exemplo aqui na Bíblia que fala sobre autodefesa. O que a Bíblia nos ensina, né, sobre isso? Vou ler um trecho aqui de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então aqui você está falando, por que pior do que o descrente? Porque o descrente não confia na provisão de Deus, certo? Porém, o próprio apóstolo Paulo, numa carta a Timóteo, que é o caso aqui, ele fala de você cuidar dos seus. Peraí, mas se eu estiver tomando esse cuidado, será que eu não vou estar deixando de depender de Deus? Não mesmo. Na verdade, Deus nos dá capacidade, força, fôlego de vida para justamente vivermos e podermos atuar aqui nesse mundo para a honra e glória dele, como está escrito na palavra. Então, você se torna pior do que o descrente no sentido de que você não confia em Deus. Então você tem as suas habilidades, aquilo que Deus te deu, a capacidade de buscar conhecimento, você não usa isso confiando em Deus. Então você usa as suas habilidades confiando em Deus. Tem um outro trecho lá em Lucas 22, 36, na parte B, sendo bem objetivo, o que não tem uma espada, isso é Jesus falando no Evangelho de Lucas, o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada, certo? Só para contextualizar, nesse momento, Jesus está enviando os discípulos, certo? E ele fala que ele os envia como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, haverá, de certa forma, perseguição, dificuldades, ataques. Então, dessa maneira, Jesus orienta eles que vendam a capa ou o que tiverem, para poder ter uma forma de se defender e defender os seus, né? E era muito comum em Roma os homens, as pessoas terem uma espada na cintura, né? Ou uma faca, uma espada, que era a arma da época, né? Era a arma mais, digamos, avançada, desenvolvida da época. Uma espada, uma faca, né? Então, um dos discípulos fala: Senhor, aqui temos 2 espadas. E Jesus fala: basta, né? Então, você não precisa também ter um arsenal, uma bazuca, caraca, eu preciso ser o Rambo. Não, basta você ter um meio de autodefesa, certo? Então, essa é a defesa pessoal. E alguns exemplos do que tem na palavra. A gente tem, do Velho ao Novo Testamento, diversos exemplos de defesa dos seus, de defesa da sua residência, da sua propriedade, diversos exemplos, né? E aqui a gente tem um exemplo do próprio Jesus trazendo esse ensinamento, né? Sobre resgate, né? Que é o segundo pilar. Não necessariamente nessa ordem, mas vamos seguir uma ordem lógica aqui. Sobre o resgate, que é um segundo pilar aqui do sobrevivencialismo. Meios para socorrer a si mesmo, aos seus e ao próximo. O próximo seria fora da sua família, mas aquela pessoa que está à sua volta, né? Seja quem for. Você pode estar efetuando esse resgate, sendo um meio de resgate para pessoas. De que maneira? Obtendo conhecimento, equipamentos, né? De resgate. Então, quando eu faço uma trilha em que eu tenho lugares íngremes, altos, e levo uma corda dentro da minha mochila, eu estou pensando numa possibilidade de resgate. Estou pensando numa adversidade em que eu preciso usar aquela corda. Mas eu sei usar essa corda, então não basta ter o equipamento. É importante ter o conhecimento, né? Outra coisa, você ter conhecimento de primeiros socorros, básico. Antigamente, a gente tinha obrigatoriedade de carregar no carro primeiros socorros, né? Por lei. Que bom que você não tem a obrigatoriedade, mas seria bom que todos levassem, né?
porque é importante, né, você ser livre para você decidir como você vai se preparar para um resgate, para uma situação de resgate sua ou de outra pessoa. Outros meios é você não só ter o primeiro socorro, mas obter o conhecimento, cursos de primeiros socorros, cursos de APH, que aí vai para um nível mais avançado, atendimento pré-hospitalar, né, e tal. Então você ter esses meios ajuda muito, né, ajuda você a sair de situações adversas, seja numa aventura, seja numa estrada, quando você estiver dirigindo, viajando, ou em qualquer situação, ou até mesmo no seu dia a dia, dependendo da sua atividade de trabalho. Então, também o resgate, ele tem a ver com o quê? O cuidado com a saúde, né? O cuidado com a saúde, de maneira geral, o resgate ele vai trazer esse pilar, ele vai abarcar todo esse conteúdo, né? Seja de salvaguarda de alguém, de uma vida, ou da própria saúde, né? Até mesmo no longo prazo. Não só no momento de emergência, mas no longo prazo também. Então aqui, ó, na luz da palavra de Deus, na Bíblia, a gente tem aqui um exemplo de uma carta de Paulo para Timóteo, que seria 1 Timóteo 5, 23. Paulo diz assim: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e de suas frequentes enfermidades. Aqui Paulo está preocupado com a saúde de Timóteo, né, que ele tinha Timóteo como filho. Então ele fala para Timóteo, orienta Timóteo a tomar um pouco de vinho. A medicina na época era limitada, então coisas simples, né, como um cálice de vinho, poderia servir também como remédio, né? Então, você pode ver aqui na palavra um exemplo de resgate, né? Você tem esses exemplos mais físicos, você tem exemplos espirituais, né? Jesus, em situações de emergência, operou milagres, né? De cura. Pedro corta a orelha do soldado romano, Jesus bota ela de volta no lugar. Então, assim, digamos que Jesus tinha, além do conhecimento, ele não tinha o conhecimento de medicina, mas ele tinha o conhecimento espiritual, né? Então, esse era o meio de resgate. Então, além do meio espiritual, que a palavra de Deus traz diversos exemplos, você tem, desde capa a capa, né, do Velho Testamento ao Novo, vários exemplos de cuidados, né, com a saúde, né? Que até mesmo Deus, nas falas em que Deus está trazendo algo, Moisés orienta o povo a se alimentar de uma certa forma e tudo mais, pensando na saúde, né? Então, isso entra muito também nesse outro versículo que eu falei aqui em cima sobre o cuidado dos seus, né? É um exemplo também de versículo que fala sobre o resgate, tanto da defesa quanto do resgate. Agora a gente tem o terceiro pilar, que é a sobrevivência. O que é a sobrevivência? Basicamente, saber se virar na adversidade. Para isso é preciso conhecimento de ferramentas e técnicas, certo? Então, a sobrevivência aqui, ela não está falando daquela sobrevivência que eu dei o exemplo lá atrás, de uma queda de avião. Até pode ser, mas ela é só um pequeno exemplo. A sobrevivência aqui, ela está falando da sobrevivência num sentido amplo da vida, né? Então, a sobrevivência em crises urbanas, crises sociais, adversidade em casa, né, mesmo. Uma adversidade financeira, né? Uma crise financeira pessoal, em casa, com a família. Então você ter conhecimento e meios para você sair daquela situação, né? Como eu falei, a sobrevivência ela tem esse intuito de sair da adversidade, né? E não progredir dentro da adversidade, mas sair dela, né? E com isso crescer, né? Crescer mentalmente, crescer em caráter e diversas formas, né? Então, temos aqui um exemplo de sobrevivente, aí de uma maneira geral mesmo, na vida, José. José do Egito, o famoso José do Egito, teve aí novela da Record, né, para quem conheceu ele apenas dessa forma, né, e não à luz diretamente da palavra de Deus. Então, José é um jovem, né, que sofreu de uma grande inveja dos outros irmãos, que resolveram armar para cima dele e atacaram ele numa situação em que estavam retirados de sua casa. Ele era pastor de ovelhas, então atacaram ele, jogaram ele num fosso. Ele teve que sobreviver ali naquele fosso todo machucado. Foi vendido como escravo e tratado como tal. Foi preso no Egito. E José foi tendo que viver e sobreviver anos e anos dentro dessas condições. Então, se ele chegou onde chegou, e aonde ele chegou?
foi governador do Egito. Ele foi abaixo do faraó, né? Então, assim, ele cuidava das obras, das finanças, de todas as questões, assim, do reino, né? Ele como se fosse aí o primeiro-ministro do faraó. E de uma condição de escravidão ele chegou a esse nível. Na palavra de Deus fala que ele é abençoado por Deus, mas ele é uma pessoa resiliente. José, ele não só confiou em Deus, mas Deus deu também para ele, e é assim que nós cremos, que capacitou ele em resiliência, em conhecimento, em técnicas para poder sobreviver e sair de situações, sobreviver a essas situações. E de todas essas situações, ele não ficou, a intenção dele não era ficar dentro do fosso, não era ser escravo, não era ficar preso, era sempre sair daquela situação. Então, José do Egito aí, ele foi um sobrevivente, né? A gente tem aqui um texto de 2 Pedro 1, de 5 a 6, fala assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude a ciência, com a ciência o domínio próprio. Esse versículo aqui é um versículo chave. Eu diria que ele em si é um pilar ele seria o próprio versículo, um sexto pilar do sobrevivencialismo, porque no sobrevivencialismo, dentro do código de conduta de um sobrevivencialista, ele deve ter, né, diligência, né, buscar a sua fé, seja ela a fé em Deus, a fé na religião que ele crê, ou até mesmo a fé no ateísmo, porque eu acredito que isso é uma forma de fé. Ele precisa associar a fé dele à virtude. Então, coisas que levam à virtude. A virtude é a ciência, o conhecimento, né? E ao domínio próprio, o domínio de si mesmo, né? É a pessoa que não extrapola seus limites, a pessoa que se contém a uma maneira que ela não expõe a si mesmo a situações críticas em relação à sua temperança, né? Então, assim, esse é um versículo que fala sobre sobrevivência, né? Por quê? Porque a sobrevivência, como eu falei aqui, ela associa, né, o conhecimento de técnicas e ferramentas. Então, aqui o cristianismo nos traz a diligência associada à fé à virtude à ciência e ao conhecimento. Então você precisa, como cristão, buscar o conhecimento, seja de qual for a área, seja a sua área profissional, seja a sua área de interesse, seja as áreas em que a visão sobrevivencialista exija para que você possa passar por adversidades, sobreviver, se preparar ou cuidar dos seus e dos próximos, certo? Então, quarto pilar do sobrevivencialismo, autossuficiência. Essencialmente, implica o desenvolvimento de habilidades e capacidades em diversas áreas da vida. No caso, a autossuficiência se assemelha muito à sobrevivência, né? A Bíblia condena a independência de Deus. Você como cristão, você não pode ser uma pessoa independente de Deus, né? Você depende de Deus para tudo na sua vida. Peraí, então eu peço permissão, pergunto a Deus toda vez, eu tenho essa comunicação constante com Ele, você pode até ter, mas não é disso que a palavra trata. A independência de Deus é você fazer as coisas sem ter o entendimento, né, de que aquilo agrada ou não a Deus. Essa é uma maneira de ver, né? Então, já o crescimento em habilidades e ciência, como vocês viram no versículo que eu li aqui anteriormente, em 2 Pedro 1, 5 a 6, ela é estimulada, o conhecimento, obter o conhecimento, se aprofundar na ciência, ela é estimulada dentro do cristianismo, né? Então, a autossuficiência, ela gira em torno dessa busca por conhecimento. Por quê? A autossuficiência quebrou meu carro, eu sei consertar. A autossuficiência faltou luz, eu sei como gerar. Ou eu sei como substituir a luz, seja na conservação de alimentos, seja na obtenção de iluminação, né? Seja até mesmo em aquecer alimentos, né? Utilizando energia. Tem gente que não tem fogão a gás mais em casa, então não sabe nem como o que é utilizar fogo no dia a dia, né? Nem mesmo o gás. Tem pessoas que até o fogão o fogão de indução lá, então até isso é elétrico. Então, se falta energia, a pessoa não consegue nem esquentar uma água, né?
Então, você tem a autossuficiência como um pilar importantíssimo dentro do sobrevivencialismo e dentro do meio cristão, né? A autossuficiência aqui ela não tem a ver com a independência de Deus. Você depende de Deus em tudo. Porém, essa autossuficiência ela está dizendo de você não depender de um sistema, não depender de outros, né? Não que você não possa depender, mas que você, como cristão, tenha entendimento de ser a suficiência de alguém. Então, se você é autossuficiente, você também pode suprir a vida de alguém. Então, sempre visando o próximo, ou os seus, né? O cuidado do próximo, a caridade, o amor, né? Então, tudo isso está dentro, né? Então, essa visão cristã, ela abarca isso aqui, né? E vamos para um quinto pilar. Como eu falei, a fundação desses 4 pilares iniciais é o quinto pilar, que chama de pilar também, né? Mas então vamos dizer que é a fundação dos 4 pilares do sobrevivencialismo, é a liberdade. Porque se você não tem a liberdade, se você é obrigado a viver debaixo de um sistema em que você não tem escolhas, né? Você não tem autossuficiência, você não consegue se preparar para sobreviver, você não consegue ter meios pessoais de resgate, porque você vai depender do Estado, vai depender de instituições, vai depender de situações assim, e você não tem direito à autodefesa, né? Então a liberdade, ela, no sentido das leis e do poder do Estado, devemos prezar pela liberdade do indivíduo e a de mercado, né? A de comprar e vender. Essa liberdade, certo? Ela tem que entrar em todas essas esferas, né? Para esse segundo item, a liberdade de mercado, a livre concorrência que regula naturalmente os preços e, por fim, o acesso democrático ao produto, reduzindo o preço e o monopólio. Então, se você tem liberdade em abrir uma empresa, você não tem uma variedade de encargos, uma dificuldade burocrática para abrir uma empresa, você facilita o acesso ao mercado. E aí, mais empresas conseguem acessar o mercado sem todos esses encargos, seja burocráticos ou financeiros. E dessa forma, você tendo um acesso maior a várias empresas oferecendo os mesmos produtos, você naturalmente tem uma regulação nos preços desses produtos, né? Então, o livre mercado ele tem muito a ver com a liberdade, né? Sobre o primeiro ponto da liberdade, que é a liberdade do indivíduo, ela seria uma liberdade religiosa ou de estilo de vida, né? Digamos aqueles que não têm religião, né? Então, a liberdade religiosa e do estilo de vida do indivíduo e de sua família sem interferência do Estado. Então, assim, você próprio ser responsável por si e pelos seus. E não colocar isso nas mãos do Estado. A educação dos seus filhos é sua responsabilidade. Você paga uma escola, não tem problema para que seus filhos estudem. Lógico que não tem problema. Mas a educação, aquela que a gente aprendeu lá atrás, que é a educação de casa, que é a formação de caráter, formação de um cidadão, formação de um indivíduo, certo? Um indivíduo com ideias, um indivíduo com opinião, um indivíduo com liberdade de escolha, essa só em casa. Porque dentro da escola, se esse indivíduo não é formado em casa dessa maneira, dentro da escola ele vai ser formado dentro de um formato em que não permite o pensamento, né? Entende? O pensamento lógico. Então, isso faz com que você não tenha um indivíduo com liberdade de pensamento. Ele vai pensar aquilo que é passado para ele, porque ele não aprende isso em casa. Então, isso é da sua responsabilidade, da minha responsabilidade, da minha família. Então, convido-os, né, a buscarem esses pilares dentro da vida de vocês, né? Não estou falando para todo mundo, por exemplo, na defesa, correr atrás do porte de arma. Não estou falando disso. Eu estou falando de você se preocupar com a segurança da sua vida, da vida dos seus, daqueles que estão à sua volta. E meios para que você faça isso. Um exemplo, né? Sejam meios indiretos ou meios diretos. Então cabe a você buscar a defesa, o resgate ou salvaguarda e a saúde, né, dos seus e sua, sobrevivência, autossuficiência, liberdade, né? Esses pilares você só vai conseguir se você correr atrás deles. Eles necessitam de um esforço, né? Porque aquilo que é fácil, vai fácil. Então, coisas que são construídas com esforço, elas têm, digamos, uma memória muscular. Por mais que você afrouxe no caminho,
você consegue retomá-las com facilidade. Por quê? Porque aquilo está massificado dentro de você, na massa do sangue, né? Como os militares têm costume de falar, né? Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês, essa visão dos pilares. Comentem aí o que vocês acham, a opinião de vocês, outros versículos que vocês conheçam, joga aí nos comentários sobre esses pilares. Comentem, falem o que vocês acham dessas ideias, né? E divergências também, né? Por favor, tragam aí as divergências de ideia que vocês têm aí embaixo, a gente vai analisar aí, ver, de repente até rever os nossos conceitos, né? Mas joguem aí e comentem, caso vocês queiram se aprofundar mais em cada um desses itens. Eu posso trazer um estudo para cada item, fazendo aí uma série de vídeos. Quero trazer aí também essa minha visão, a visão à luz da palavra de Deus, sobre o código de conduta sobrevivencialista. E o sobrevivencialista, o canal Sobrevivencialismo, lá com o Júlio Lobo, o Júnior Machado, né? O Machado, eles trouxeram também um código de conduta. Então eu quero trazer esse código de conduta, reforçando, reafirmando tudo que eles falaram, que eu concordo plenamente, à luz da palavra de Deus. Então você, cristão, que ainda tem dúvida se você é ou não, ou deveria ser, né, ou pode ser um sobrevivencialista, te convido a ser um, né, e a acompanhar esses vídeos aqui do canal para você poder estar se inteirando mais sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e até o próximo vídeo. Valeu!